A verdade é que algumas das maiores mudanças da história aconteceram em segundos. Um erro, uma dúvida, uma escolha feita no último instante. Este vídeo é sobre o que acontece nos 10 segundos antes. A maioria das pessoas imagina que a história é escrita em salas fechadas, por líderes frios, calculistas, seguindo planos perfeitos. Mas a história real é mais frágil, mais humana e muito mais imprevisível. Em vários momentos, tudo o que separava o mundo do caos era uma única decisão tomada sob pressão. Número 1. Hiroshima e Nagasaki. A decisão tomada sob nuvens. É impossível pensar na Segunda Guerra Mundial sem lembrar de Hiroshima e Nagasaki. Mas o que pouca gente sabe é que Nagasaki não era o alvo original. O plano inicial era bombardear Hiroshima e Kokura. No entanto, no momento final da missão, o oficial Kermit Behan percebeu que Kokura estava coberta por nuvens densas, impossibilitando a visualização do alvo. Restavam apenas segundos para decidir. E então Nagasaki foi escolhida. Mais tarde, Behan comparou aquela escolha a decidir entre um cachorro-quente ou um hambúrguer em um churrasco. Mas naquela manhã, essa decisão condenou uma cidade inteira. Kokura foi poupada. Nagasaki entrou para a história, por causa de uma decisão de última hora. Número 2. O Muro de Berlim. Um erro dito ao vivo. A queda do Muro de Berlim é um dos eventos mais simbólicos do século XX. Mas o que derrubou o muro não foi um plano estratégico. Foi um erro. Günter Schabowski, porta-voz da Alemanha Oriental, chegou a uma coletiva de imprensa sem ler um memorando importante. Ao ser questionado sobre as restrições de passagem, anunciou que todos estavam autorizados a atravessar o muro. Quando perguntaram a partir de quando, ele respondeu: imediatamente. Em minutos, multidões se formaram. Soldados não receberam ordens claras. E o muro começou a cair. Uma decisão mal interpretada, dita em segundos, mudou o mapa do mundo. Número 3. Eu tenho um sonho. Quando o improviso entrou para a história. Em 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. subiu ao palco com um discurso pronto. As cópias já estavam nas mãos da imprensa. Mas, no meio da fala, ele parou. Da multidão, a cantora Mahalia Jackson gritou: "Fale sobre o sonho, Martin." Naquele instante, ele abandonou o texto escrito e falou com o coração. A decisão improvisada criou um dos discursos mais famosos da história da humanidade. Às vezes, os segundos mais importantes não são planejados. Número 4. Titanic. A chave que não estava lá. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Ele afundou por causa de uma decisão administrativa de última hora. Pouco antes da viagem, o segundo oficial, David Blair, foi removido da tripulação. Ele saiu levando, sem saber, a chave do armário dos binóculos. Sem binóculos, os vigias dependiam apenas da visão a olho nu, em uma noite escura, em águas geladas. Quando o iceberg apareceu, já era tarde demais. Uma chave esquecida. Uma decisão banal. Um desastre eterno. Número 5. Kennedy e os 13 dias que quase acabaram com o mundo. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, os generais americanos concordavam em uma coisa: invadir Cuba era a resposta lógica, era a resposta militar. Mas John F. Kennedy hesitou. Contra todos os conselhos, ele decidiu não atacar imediatamente. Optou por bloqueios e negociações silenciosas. O que ele não sabia era que os mísseis soviéticos só poderiam ser lançados com autorização direta de Khrushchev. Se a invasão tivesse ocorrido, uma guerra nuclear teria começado. O mundo foi salvo, porque alguém decidiu esperar mais alguns segundos. Número 6. Midway. Quando mudar o plano custou a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha vantagem no Pacífico. Mas tudo mudou em Midway. O almirante Shuichi Nagumo decidiu, no último momento, alterar o alvo do ataque. Em vez da ilha, focou em destroyers americanos detectados nas proximidades. Essa mudança atrasou o reabastecimento dos aviões. E enquanto isso, os americanos atacaram. Em apenas 5 minutos, 3 porta-aviões japoneses foram destruídos. Uma decisão tomada no calor do momento. Custou o controle do Pacífico. Número 7.
O discurso que salvou um presidente Theodore Roosevelt carregava um discurso de 50 páginas no bolso do paletó. Uma escolha estranha, quase ridícula. Mas naquela noite, um atirador disparou contra ele. A bala atravessou o discurso dobrado, perdeu força e não atingiu órgãos vitais. Roosevelt fez o discurso ferido, mas vivo. Às vezes, uma decisão aparentemente inútil é exatamente o que salva uma vida. Em 1983, alarmes soaram na União Soviética. Os sistemas indicavam 5 mísseis nucleares americanos a caminho. O protocolo era claro: reportar e retaliar. Mas Stanislav Petrov desconfiou. Em vez de seguir o procedimento, ele decidiu confirmar manualmente. Minutos depois, descobriu que o sistema havia falhado. Se ele tivesse obedecido, o mundo teria acabado. Um homem, uma sala, uma decisão silenciosa. Número 9. Franz Ferdinand. A curva errada. Em 1914, o arquiduque Franz Ferdinand decidiu mudar sua rota em Sarajevo. Um pequeno ajuste no trajeto. Mas essa mudança colocou seu carro exatamente diante de um assassino. O tiro disparado ali iniciou uma reação em cadeia, que culminou na Primeira Guerra Mundial. Às vezes, mudar o caminho muda o destino do planeta. Número 10. Rosa Parks. Quando não levantar, mudou tudo. Em 1955, Rosa Parks foi instruída a ceder seu lugar no ônibus. Era a regra. Ela poderia levantar, seguir em frente, evitar problemas, mas decidiu ficar sentada. Esse gesto simples desencadeou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Uma escolha silenciosa, um segundo de resistência, uma mudança histórica. Essas decisões não foram tomadas em meses de planejamento. Elas aconteceram em segundos. E a pergunta que fica é: o que você faria 10 segundos antes? Se inscreva no canal 10 segundos antes, porque às vezes é no último instante que tudo muda.